Capítulo 24. O trem segue numa grande animação. Um grupo de mulheres no fundo do vagão 14 estoura na gargalhada. Um casal de meia-idade nos assentos em frente, talvez indo para casa após alguma viagem para celebrar o Natal, está coberto de enfeites extravagantes. Os bagageiros estão lotados de compras, o ar, impregnado de aromas de comidas da estação, queijos maduros, vinho, chocolate caro. Mas para Moilive, a viagem de volta à Inglaterra é desanimada. Elas viajam praticamente em silêncio. Mo ainda está de ressaca, e aparentemente tenta remediar a situação com mais garrafinhas de vinho vendidas a preços exorbitantes. Liv lê e relê suas anotações, traduzindo palavra por palavra com seu pequeno dicionário inglês-francês equilibrado em sua mesa-bandeja. A situação difícil de Sophie Lefebvre lançou uma longa sombra na viagem. O destino da garota que Liv sempre considerará triunfante não lhe sai da cabeça. Será que ela realmente foi uma colaboracionista? O que foi feito dela? Um atendente empurra um carrinho pelo corredor, oferecendo mais bebidas e doces. Ela está tão absorta na vida de Sophie que mal ergue os olhos. O mundo de maridos ausentes, de desejo, de quase inanição e de medo dos alemães subitamente lhe parece mais real do que este. Ela sente o cheiro de fumaça da lenha do Le Coq Rouge, ouve os passos no chão. Cada vez que fecha os olhos, seu quadro se transforma na expressão apavorada de Sophie Lefebvre, arrastada pelos soldados para um caminhão à sua espera, renegada pela família que ela amava. As páginas são marrons, frágeis e absorvem a umidade da ponta de seus dedos. Há as primeiras cartas de Edward para Sophie, quando ele entra para o Regiment de Infanteria e ela se muda para Street Perron para ficar com a irmã. Edward sente tanta falta dela, escreveu ele, que algumas noites quase não consegue respirar. Ele lhe conta que a faz aparecer em seu pensamento, pinta retratos dela no ar frio. Em suas cartas, Sophie inveja a própria imagem, reza pelo marido, censura-o, chama-o de Poilu. A imagem dos dois despertada pelas palavras de Sophie é tão forte, tão íntima que, mesmo lutando com sua tradução do francês, Liv se sente quase sem ar. Corre os dedos pelas letras desbotadas, maravilhada com o fato de a garota do retrato ser responsável por aquelas palavras. Sophie Lefebvre não é mais uma imagem em uma moldura dourada lascada, tornou-se uma pessoa, um ser vivo, tridimensional, que respira. Uma mulher que fala sobre roupa suja, escassez de comida, o corte do uniforme do marido, seus medos e frustrações. Ela se dá conta, mais uma vez, que não pode deixar o retrato de Sophie ir embora. Liv passa os olhos em duas folhas. Aqui o texto é mais denso, e interrompido por uma fotografia formal, em sépia, de Edward Lefebvre, o olhar meio distante. Outubro de 1914. A Gare du Nord fervilhava, um mar de soldados e mulheres chorosas, o abafamento de fumaça e vapor e as vozes angustiadas das despedidas. Eu sabia que Edward não havia de querer que eu chorasse. Além do mais, seria apenas uma curta separação. Todos os jornais diziam isso. Quero saber tudo o que você está fazendo, eu disse. Faça muitos esboços para mim. E coma direito. E não faça nenhuma burrice, como se embebedar, brigar e ser preso. Quero você em casa o mais depressa possível. Ele me fez prometer que Ellen e eu seríamos cuidadosas. Se tiver notícia de que a linha inimiga está se aproximando de você, prometa-me que vai voltar imediatamente para Paris. Quando fiz que sim com a cabeça, ele disse, não me faça essa cara de esfinge, Sophie. Prometa que vai pensar primeiro em você. Não vou conseguir lutar se achar que você poderia estar em perigo. Você sabe que eu sou forte. Ele virou-se para olhar o relógio atrás dele. Em algum lugar ao longe,
um trem deu um apito pungente. Fumaça, um fedor de óleo queimado subiu à nossa volta, ocultando as multidões na plataforma. Estiquei o braço para arrumar seu cap de sarja azul. Depois recuei para olhar para ele. Que homem é o meu marido? Um gigante no meio dos homens. Ombros muito largos dentro daquele uniforme, meia cabeça mais alto que qualquer um ali. Ele tem uma enorme presença física. Vê-lo me enche de orgulho. Eu não podia acreditar que ele estivesse partindo. Edward finalizara uma pequena pintura a guache que fizera de mim na semana anterior. Agora batia no bolso do peito. Vou levar você comigo. Pus a mão no coração. E eu levarei você comigo. No íntimo, eu estava com inveja de não ter uma imagem dele. Olhei em volta. As portas dos vagões abriam e fechavam, mãos procuravam mãos, entrelaçando-se pela última vez. Não vou ficar vendo você partir, Edward. Vou fechar os olhos e guardar a sua imagem como você está na minha frente. Ele balançou a cabeça. Tinha entendido. Antes de você ir, disse ele de repente. Então me puxou e me beijou na boca, me apertando com força com aqueles braços grandes. Abracei-o, com os olhos bem fechados, e aspirei seu cheiro, absorvendo-o, como se pudesse fazer essa sensação durar por toda a sua ausência. Era como se só então eu tivesse me convencido de que ele estava partindo. Meu marido estava indo embora. E então, quando isso ficou demais, afastei-me, controlando rigidamente meu semblante. Fiquei de olhos fechados e agarrei sua mão, sem querer ver o que quer que seu rosto expressasse, e depois me virei depressa, de costas bem eretas, fui andando pelo meio da multidão, afastando-me dele. Não sei por que não quis vê-lo realmente embarcar no trem e arrependo-me disso todos os dias. Foi só quando cheguei em casa que pus a mão no bolso. Encontrei um papel que ele deve ter colocado ali enquanto me abraçava, uma pequena caricatura de nós dois, ele como um enorme urso de uniforme, sorrindo, o braço envolvendo a mim, miúda e de cintura fina, o rosto impassível e solene, o cabelo puxado para trás. Embaixo, ele escrevera, em sua letra cursiva sinuosa: Nunca conheci a verdadeira felicidade até encontrar você. Liv pisca. Guarda as folhas cuidadosamente na pasta. Mantém-se sentada, pensando. Então, desenrola o retrato de Sophie Lefebvre, e olha para aquele rosto sorridente, de cumplicidade. Como Monsieur Besset poderia estar certo? Como uma mulher que adorava assim o marido poderia traí-lo, não só com outro homem, mas também com o inimigo? Parece incompreensível. Liv enrola a fotocópia e guarda as anotações em sua bolsa. Mo puxa os fones do ouvido. Então. Meia hora até Street Pancras. Acha que conseguiu o que queria? Liv balança os ombros. Um enorme nó na garganta a impede de falar. Mo tem o cabelo preto penteado para trás, as maçãs do rosto brancas como leite. Está nervosa por causa de amanhã? Liv engole em seco e dá um sorriso sem convicção. Não pensou em outra coisa nas últimas 6 semanas. Se isso vale ou não, diz-mo, como se andasse pensando naquilo houvesse algum tempo, acho que MC Caferte não fez uma armação com você. O quê? Conheço um monte de gente falsa e mesquinha. Ele não é desse tipo. Ela puxa uma pele do polegar, depois diz: acho que o destino simplesmente decidiu fazer uma brincadeira de mau gosto e botar vocês em lados opostos. Mas ele não tinha que vir atrás do meu quadro. Mo levanta uma sobrancelha. É mesmo? Liv olha pela janela enquanto o trem segue para Londres, lutando com mais um nó na garganta. Do outro lado da mesa,
O homem e a mulher completamente enfeitados estão encostados um no outro. Adormeceram de mãos dadas. Mais tarde, ela não sabe bem o que a levou a isso. Mo anuncia em Street Pancras que está indo para a casa de Hanik, deixando Liv com instruções para não passar a noite inteira na internet pesquisando obscuros casos de restituição, e para fazer o favor de botar aquele camembert na geladeira antes que ele empesteie a casa inteira. Liv fica parada no saguão movimentadíssimo, segurando uma sacola plástica com um queijo fedorento e observando a pequena figura se dirigindo para o metrô, com uma bolsa pendurada descontraidamente no ombro. Há um tom confiante e firme no jeito que Mo fala de Hanik, dando a impressão de que algo mudou para os dois. Ela aguarda até Mo sumir na multidão. Os transeuntes passam por ela, uma pedra no meio de um rio de gente. As pessoas todas estão aos pares, de braços dados, conversando, trocando olhares amorosos, animados, ou, se estão sozinhas, andam cabisbaixas, determinadas, a caminho de casa, ao encontro de quem amam. Ela vê alianças de casamento, anéis de noivado, ouve trechos de conversas murmuradas sobre horários de trens, litros de leite de última hora, e será que você pode me buscar na estação? Depois ela pensará com sensatez sobre as muitas pessoas que abominam o parceiro para quem voltam, procuram desculpas para não embarcar no trem, se refugiam em bares. Mas, por ora, os entediados, os infelizes, os outros solitários estão invisíveis. Para ela, a multidão só pode ser uma afronta ao seu estado solitário. Eu já fui uma de vocês, pensa, e não consegue imaginar como seria voltar a ser assim. Nunca conheci a verdadeira felicidade até encontrar você. O quadro de partidas pisca com seus novos destinos, as lojas de fachada de vidro estão lotadas de pessoas fazendo compras de Natal de última hora. Será que é possível voltar a ser quem se era? Pergunta-se ela. E antes que possa ficar totalmente paralisada pela resposta, Liv pega sua mala e vai meio andando, meio correndo para a estação de metrô. O silêncio do apartamento tem algo de peculiar depois que Jake voltou para a mãe. É algo concreto, pesado, totalmente diferente da ausência de barulho que há quando ele passa algumas horas na casa de um amigo. A calma profunda de sua casa nessas horas tem, ele às vezes pensa, um colorido de culpa, uma aura de fracasso. Esse sentimento é agravado pela certeza de que não há chance de o filho voltar em menos de 4 dias. Paul termina de arrumar a cozinha, Jake andou fazendo bolos de chocolate com flocos de arroz, que se espalharam por baixo de todos os equipamentos da cozinha, e depois se senta, olhando para o jornal de domingo que pega toda semana por hábito e invariavelmente não lê. Logo que Leonie saiu de casa, o que ele mais detestava eram as primeiras horas da manhã. Não sabia quanto gostava de ouvir os passos trôpegos do pequeno Jake pisando descalço e aparecendo no quarto, com o cabelo todo em pé, mal abrindo os olhos, para pedir para se deitar entre eles. A sensação gostosa daqueles pés geladinhos, o calor e o cheirinho de suor da pele dele. Aquela sensação visceral, quando o filho estava enroscado entre eles na cama, de que o mundo ia bem. E então, depois que os dois se foram, aqueles primeiros meses acordando sozinho, sentindo como se cada manhã simplesmente anunciasse mais um dia em que ele sentiria falta do filho. Outra série de pequenas aventuras ou acidentes, um mosaico de acontecimentos banais que ajudariam a transformá-lo em quem ele se transformaria, e dos quais Paul não faria parte. Paul enfrentava melhor as manhãs agora, até porque, aos 9 anos, Jake raramente acordava antes dele, mas as primeiras horas depois que o menino voltava para Leonie ainda conseguiam desarmá-lo. Ele vai passar algumas camisas. Talvez vá à academia, depois tome uma chuveirada e coma. Essas poucas atividades darão um sentido à noite. Um pouco de televisão, talvez uma olhada em seus arquivos, só para se certificar de que tudo esteja em ordem, e depois vai dormir.
está acabando de passar as camisas quando o telefone toca. Oi, diz Janei. Quem é? Pergunta ele, embora saiba exatamente quem seja. Sou eu, diz ela, tentando disfarçar a ligeira reação à afronta na voz. Janei. Só pensei em dar uma conferida em como estamos para amanhã. Estamos bem, afirma ele. Shane já viu toda a papelada. O advogado está preparado. Não podemos estar melhor. Conseguimos mais alguma coisa sobre o desaparecimento inicial? Não. Mas temos uma correspondência de terceiros que dá para colocar um grande ponto de interrogação nisso. Há um breve silêncio do outro lado da linha. A Briggs e Salston está montando a própria agência de localização, diz ela. Quem? A casa de leilões. Mais um recurso para eles, aparentemente. Eles têm as costas quentes, também. Droga. Paul olha para a pilha de papéis em sua mesa. Já começaram a falar com outras agências sobre equipe. Estão pegando ex-membros da Brigada das Antiguidades e Obras de Arte, ao que parece. Ele ouve a pergunta oculta. Qualquer um com experiência em trabalho de detetive. Bem, eles não me procuraram. Ela não diz nada. Ele se pergunta se ela acredita nele. Temos que ganhar esse caso, Paul, precisamos aparecer. Mostrar que somos as pessoas que devem procurar para encontrar e devolver tesouros perdidos. Eu sei disso, diz ele. Eu só quero que você saiba quão importante você é para a empresa, quero dizer. Como eu disse, Janei, ninguém me procurou. Outro silêncio. Tudo bem. Ela não para de falar, contando-lhe do seu fim de semana, a viagem à casa dos pais, um casamento a que foi convidada em Devon. Fala tanto sobre o casamento que ele se pergunta se ela está arranjando coragem para convidá-lo, e muda de assunto com firmeza. Finalmente, ela desliga. Paul põe uma música e aumenta o volume para ver se abafa o barulho da rua. Sempre adorou o burburinho, a vitalidade do West End, mas, com o tempo, aprendeu que, se não estiver no estado de espírito certo, aquela boemia escancarada só serve para aumentar a melancolia inerente às noites de domingo. Pressiona o botão do volume. Sabe por quê, mas não admite. Não adianta pensar naquilo que não se pode mudar. Ele acabou de lavar a cabeça quando ouve vagamente o interfone. Solta um palavrão, pega uma toalha e enxuga o rosto. Ia descer enrolado na toalha, mas tem a impressão de que é Janei. Não quer que ela pense que aquilo é um convite. Já está ensaiando uma desculpa enquanto desce, com a camiseta colada na pele molhada. Me desculpe, Janei, eu estava de saída. Precisamos discutir isso no trabalho. Devíamos marcar uma reunião, envolver todo mundo. Janei, acho você maravilhosa. Mas isso não é uma boa ideia. Me desculpe. Ele abre a porta com esta última frase quase saindo da boca. Mas não é Janei. Liv Alston está parada na calçada, segurando uma pequena bolsa de viagem. Acima dela, fios de luzes festivas enfeitam o céu noturno. Ela deixa a bolsa no chão e olha para ele com um rosto sério e pálido, como se tivesse esquecido por um instante o que queria dizer. O julgamento começa amanhã, diz ele, diante do silêncio dela. Não consegue parar de olhar para ela. Eu sei. Não podemos nos falar. Não. Poderíamos arranjar muitos problemas. Ele fica ali parado, esperando. O rosto dela está muito tenso, emoldurado pela gola grossa do casaco preto, e seus olhos piscam como se houvesse mil conversas acontecendo em seu íntimo que ele não pudesse saber. Ele começa a pedir desculpas.
Mas ela fala primeiro. Olhe. Sei que isso não deve fazer o menor sentido, mas será que não daria para a gente esquecer a ação? Só por uma noite? A voz dela está muito vulnerável. Será que dá para nos limitarmos a ser duas pessoas de novo? É a voz ligeiramente embargada dela que o vence. Paul MC Cafert abre a boca para falar, depois se abaixa, pega a bolsa dela e a conduz para dentro. Antes que qualquer um dos dois possa mudar de ideia, ele a puxa, toma-a nos braços e ficam ali até o mundo externo desaparecer. Ei, dorminhoca! Ela se endireita, registrando aos poucos onde está. Paul está sentado na cama, colocando o café numa caneca. Ele a entrega para ela. Parece espantosamente desperto. O relógio marca 6h32. Trouxe uma torrada também. Achei que você poderia querer um tempo para ir para casa antes. Antes? O caso. Ela custa um pouco a absorver essa ideia. Ele espera enquanto ela esfrega os olhos, depois se inclina e a beija de leve. Já escovou os dentes, ela nota e fica inibida por um instante por não ter feito o mesmo. Eu não sabia o que você queria na torrada. Tomara que goste de geleia. Ele pega a torrada da bandeja. A preferida de Jake. 98% de açúcar, ou algo assim. Obrigada. Ela pisca ao ver o prato em seu colo. Não se lembra quando foi a última vez que alguém lhe trouxe café na cama. Eles se entreolham. Nossa, pensa ela, lembrando-se da vez anterior. Todos os outros pensamentos desaparecem. E, como se Paul conseguisse ler a sua mente, os olhos dele se franzem nos cantos. Você vai voltar para cá? Pergunta ela. Ele se vira para ela, de modo a enroscar suas pernas, quentes e firmes, nas dela. Ela se mexe para ele poder passar o braço em volta de seus ombros, depois se apoia nele e fecha os olhos, limitando-se a se deleitar com a sensação desse contato. Ele tem um cheiro quente e sonífero. Ela só quer encostar o rosto na pele dele e ficar ali, aspirando até seus pulmões estarem completamente tomados pelas moléculas de Paul. Ela tem a lembrança repentina de um garoto com quem saiu na adolescência. Ela o adorava. Quando finalmente se beijaram, ela ficou chocada com o cheiro desagradável que ele tinha na pele, no cabelo, no corpo todo. Era como se uma parte fundamental do menino tivesse aquela composição química para repeli-la. Mas a pele de Paul, ela poderia ficar só ali, aspirando ar, como um cheiro realmente muito bom. Você está bem? Mais do que bem, diz ela. Ela toma um gole de café. Estou começando a gostar das noites de domingo. Não imagino por quê. As noites de domingo definitivamente são desvalorizadas. Assim como os visitantes inesperados. Eu estava meio preocupado que você fosse uma testemunha de Jeová. Ele pensa por um instante. Embora se uma testemunha de Jeová fizesse o que você fez ontem à noite, acho que ela seria muito mais bem recebida. Você devia dizer a eles. Talvez eu diga. Há um longo silêncio. Enquanto comem a torrada calados e com cumplicidade, eles ouvem o caminhão do lixo dando marcha ré na rua, o bater abafado das latas de lixo. Senti sua falta, Liv, diz ele. Ela encosta a cabeça nele. Na rua, há duas pessoas falando alto em italiano. Ela sente uma dor gostosa nos músculos, como se tivesse relaxado depois de uma tensão prolongada que ela mal havia percebido. Sente-se como uma pessoa que ela havia esquecido. Pergunta a si mesma o que Mo diria de tudo isso, depois sorri ao se dar conta de que sabe a resposta. E então a voz de Paul quebra o silêncio. Liv,
Acho que esse processo vai levá-la à falência. Ela olha para a caneca de café. Liv? Não quero falar sobre o processo. Não vou entrar em detalhes sobre isso. Só quero dizer que estou preocupado. Ela tenta sorrir. Bem, não fique. Você ainda não ganhou. Mesmo que você ganhe. É muito dinheiro em custas legais. Já estive nessa situação algumas vezes e tenho uma boa ideia de quanto vai custar. Ele pousa a caneca e pega a mão dela. Olhe. Semana passada falei com a família Lefebvre em particular. Minha diretora, Janey, nem sabe disso. Expliquei um pouco sua situação, disse a eles quanto você gosta do quadro, quanto resiste em abrir mão dele. E consegui fazê-los concordar em lhe oferecer uma compensação adequada. Uma compensação séria, na casa dos 6 dígitos. Isso cobriria suas custas legais até agora e ainda sobraria.